O cristianismo não tem uma única faceta, uma única face. Então acho que é um pouco incompreensível, na verdade um pouco errado, falarmos de cristianismo, mas de cristianismos, que desde o seu início houve vários movimentos cristãos que se desenvolveram com a sua própria teologia, com a sua própria doutrina, com a sua própria dogmática. Exemplo dos agnósticos, dos maniqueístas e assim sucessivamente. Mas o foco aqui é justamente uma separação entre o cristianismo na Europa e o cristianismo aqui no Brasil. O cristianismo europeu se desenvolveu a partir da teologia paulina, seguindo também alguns pontos da teologia dos padres da Igreja Antiga. Mas o cristianismo europeu, desde o século XVIII, século XIX para cá, se desenvolveu de uma maneira um pouco diferente, largando um pouco a parte fundamentalista. E o fundamentalismo aqui que eu falo não é um fundamentalismo moral, mas um fundamentalismo teológico. O desenvolvimento da teologia na Europa parte do princípio de que não se é necessário seguir uma verdade absoluta. Então foi um desenvolvimento de uma teologia progressista. E esse progressismo faz com que o cristianismo na Europa largue a parte dogmática e siga mais uma parte relativa ou progressista de fato. Porque eles percebem que no presente século não se faz a necessidade de ter uma teologia fundamentalista presente, uma vez que os textos que hoje dispomos em teologia, historicamente, são textos imprecisos e que surgiram em épocas e em momentos diferentes do próprio tempo de Jesus e do tempo de seus apóstolos. Ou seja, a teologia europeia não é moralista. Em contrapartida, a teologia brasileira tem se tornado cada vez mais conservadora e moralista. E para isso vem se desenvolvendo vários tipos de inimigos em comum, como por exemplo a pauta LGBTQIA+, a pauta indígena, a pauta dos negros, a pauta feminista. Para o cristianismo brasileiro, tudo isso é inimigo de Cristo, inimigo da fé cristã. Então, quanto mais moralidade se tiver, mais santidade se alcança e, portanto, é feito uma guerra santa a modo dos templários, como aconteceu na época da Idade Média. Então, o cristianismo que se desenvolve aqui no Brasil é um cristianismo cada vez mais fundamentalista, cada vez mais moralista e cada vez mais que se pensa em implantar uma ditadura no Brasil, uma ditadura de que vale e é importante imperar o pensamento, a teologia cristã, mas obviamente fugindo dos princípios da própria teologia do Jesus histórico.